Olá, está no ar o Salto para o Futuro, um programa da TV Escola, canal da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. No programa de hoje vamos conhecer algumas experiências de educação integral. Como essas propostas podem inspirar sociedade e governos na adoção desse modelo educativo. Nossas convidadas vão falar também sobre a relação da Escola de Educação Integral com entidades da sociedade civil e comunidade e a importância dessas parcerias para consolidar a ideia de cidade educadora. Para falar sobre esse assunto, convidamos a coordenadora-geral da Casa das Artes de Educação e Cultura no Rio de Janeiro, Sueli de Lima, a coordenadora do programa Escola Integrada da Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte, Neuza Macedo, e a diretora da Associação Cidade Escola Aprendiz em São Paulo, Natasha Costa. Você também pode participar do Salto, é só ligar para 0800 216689. Nosso fax é 0, código da operadora 21 22323271 e o e-mail salto@mec.gov.br. Governo e sociedade civil podem construir importantes parcerias na implementação de programas de educação integral. Na reportagem, vamos conhecer duas iniciativas. Um ônibus que leva crianças e jovens para a biblioteca do município de Picada Café, no Rio Grande do Sul, e um velho parque gráfico que, revitalizado, tem contribuído para a formação de jovens em Belo Horizonte. Vamos começar pelo projeto Memória Gráfica, Tipografia Escola de Gravura, que teve início em 1999. No Memória Gráfica, seu Zé do Monte é um dos profissionais que orientam o trabalho de 150 jovens com idades entre 14 e 21 anos. No tempo que eu trabalho, para mim não tem desafio. Esse sem dificuldade. O modo de pegar no componidor, ver que o tipo é espelhado, que é o contrário, eles ficam em dúvida. Mas aí, com o passar do tempo, a gente vai por aqui, o caminho é esse. A nossa proposta é estar trabalhando a formação para o desenvolvimento humano, usando esses equipamentos como ferramenta para essa conquista. Aí montamos o projeto para estar atendendo a jovens em situação de risco e ou em conflito com a lei. Eles vêm encaminhados por outras instituições, ou pelos próprios jovens, né? Vem o primo, o irmão, o vizinho. No Memória Gráfica, os jovens participam de atividades de leitura, escrita e ilustração. Na segunda e na quinta, a gente aprende a fazer produção de texto, cordéis. Isso pode me ajudar nas aulas de português na escola. Eu gosto mais da tipografia, não de gravar, porque eu não sou boa em desenho. Gosto mais de escrever mesmo. E todos os textos e ilustrações produzidos pelos jovens são divulgados para a comunidade. A gente tem um projeto que chama Gravura na Praça, que é super interessante, que a gente vai para a praça pública fazer gravura. No final de semana, por exemplo. E os jovens vão como monitores e a população toda faz gravura. Nesses eventos a gente leva a produção, aí quem está passando vem, compra. De Belo Horizonte para Picada Café, no Rio Grande do Sul. Está quase na hora da partida do Expresso da Leitura. A nossa equipe está no bairro de Joaneta, aqui em Picada Café, e hoje você é nosso convidado para embarcar no Expresso da Leitura, um ônibus que uma vez por semana leva cerca de 40 alunos de escolas mais afastadas do centro da cidade até a Biblioteca Municipal. Ele surgiu, digamos assim, que foi uma ideia que veio da própria população, que uma solicitação que eles nos fizeram, que tivessem mais acesso à biblioteca, que fica localizada no centro da cidade, e o pessoal dos bairros não tem tanto acesso. Já na hora do embarque, as crianças são recepcionadas por Alfred, o mordomo da leitura. Que tal o mordomo, ao invés de servir petiscos, de servir lanches, de servir bebidas aos seus convidados, servir cultura através dos livros? Então foi assim que surgiu essa ideia de criar o mordomo da leitura dentro do ônibus. O mordomo, ele conta piadas, ele conversa com nós, nós falamos poesias, trocamos ideias sobre livros, conversamos também sobre a escola. Eu apresento livros que tem na biblioteca, novidades que surgem, né? Eu faço brincadeiras com as crianças, conto piadas com elas, né? Chamo elas para o microfone, elas então anunciam que o ônibus está chegando no bairro, né? Então eu procuro interagir com elas para que elas para que seja um diferencial, né? Para que elas
que não seja uma coisa monótona, e sim elas se divirtam com aquilo que estão participando, né? A cada parada pelas ruas da cidade, novos viajantes embarcam, todos ansiosos pela hora do encontro com os livros. Ler também é muito bom para os estudos, né? Para um dia ser alguém na vida também, né? No fim do percurso do Expresso, a biblioteca é o destino da garotada. E só de olhar para eles, dá para perceber que cada livro vira um passaporte para novas viagens. Começando o programa de hoje, gostaria de agradecer às nossas convidadas pela presença aqui em nosso estúdio. Bom, Neuza, nós abrimos aí a reportagem que acabamos de mostrar falando de um projeto que está em curso lá em Belo Horizonte desde 1999, o Memória Gráfica. Agora também está em curso em Belo Horizonte e dessa vez desde 2006 o programa Escola Integrada. Como é que tem sido essa experiência lá? Sim. Bom, primeiro eu gostaria de tecer um comentário sobre o vídeo que você passou, porque eu estou vendo, são inúmeras as possibilidades de arranjos educacionais, né? A gente viu lá, e a escola não pode ignorar esse potencial educativo que a comunidade tem, né? O seu José Dumont, que apresentou no vídeo, ele é um artista gráfico aposentado e que agora ele está trabalhando com crianças, né, com adolescentes, e possivelmente de algumas escolas, né? E ele seria, dentro do programa Escola Integrada, um importante agente cultural. E o programa Escola Integrada valoriza muito, e ele tem na figura do agente cultural um importante educador, né, das comunidades. Bom, o projeto começou em 2006, né, com uma experiência piloto, com 7 escolas, e foi quando a gente conseguiu formatar, né, a gente esteve visitando outras experiências, né, como a experiência da Cidade Escola Aprendiz, e tivemos também em Nova Iguaçu, para a gente criar um formato que fosse próprio, que tivesse a cara de Belo Horizonte, né, que fosse um arranjo educacional possível, né, local. E depois, em 2007, a gente já tinha 29 escolas inscritas, né. O programa em Belo Horizonte ele é feito por adesão, as escolas têm que aderir. E lá funciona da seguinte forma: a gente tem um professor comunitário, né, na escola, e é ele quem vai em busca desse potencial educativo das comunidades, né, dos espaços possíveis, porque o programa é quase todo atendido fora da escola. Ele é na comunidade escolar, né, mas são em outros espaços que seria assim, uma expansão da escola. Reforçando aquela ideia que a gente inclusive já discutiu aqui na série durante essa semana, de que a educação integral não significa educação integral o tempo todo dentro da escola. Em Belo Horizonte a gente optou por estar trabalhando também, né, nessas, que muitas vezes nem é possível também atender dentro da própria escola, né, porque a escola não tem ainda esse espaço que comporte, né, esses meninos durante esse tempo todo. Então, os alunos em Belo Horizonte são atendidos por 9 horas, né, eles passam 9 horas sob a responsabilidade da escola, e uma parte das atividades é dada dentro da própria escola, né, no seu horário regular, e outra parte das atividades é dada nesses espaços que são aí mapeados pelo professor comunitário. E quem atua diretamente com os meninos, além do professor comunitário, são agentes culturais das próprias comunidades, e eu acho que lá também a gente descobriu uma parceria muito interessante que é com as universidades. Nós temos 11 universidades conveniadas. Então, esses estudantes, por meio de uma bolsa escola, atuam com os alunos nas escolas integradas. E a gente ainda vai mostrar mais sobre o programa das Escolas Integradas de Belo Horizonte nessa série aqui do Salto. Vale a pena ficar ligado. Nossa segunda convidada, Sueli, o texto do boletim cita a concepção de educação integral defendida por Paulo Freire. A gente pode dizer que a concepção de educação integral que a gente discute atualmente está relacionada, está embasada na proposta defendida pelo Freire? Eu vejo que sim. Assim. Eu acho que é uma felicidade a gente poder avançar em relação às teses do Paulo Freire, né? Nos basearmos nelas, mas procurarmos avançar em relação a elas. Acho que nós, brasileiros, educadores, temos esse desafio, né? Como é que a gente dá conta de ter um grande educador e dar continuidade às ideias dele.
ele planta questões importantes para nós. Ele coloca, por exemplo, essa ideia de que a gente aprende através dos saberes que a gente possui. E onde estão os saberes que a gente possui? Estão justamente nos territórios, nas comunidades, nos espaços diferenciados. Os saberes não são os mesmos, portanto os projetos de educação integral também não poderão ser os mesmos, porque eles têm que nascer do diálogo com esses saberes. Primeira coisa que Paulo Freire coloca e que a gente quer avançar é: precisamos reconhecer os saberes locais, a diversidade dos saberes locais que está colocado e que está em exercício no país. Nós, professores, precisamos reconhecer que, apesar além de tudo que a gente tem na academia sistematizado, que a gente aprende, que a gente quer passar adiante, que é fundamental, a gente sabe que é através da experiência da matemática, através da experiência com a língua, com as suas narrativas e etc., é que nossos alunos vão aprender. Então, eu acho que o Paulo Freire coloca isso e a gente quer avançar em relação a isso. O Paulo Freire coloca a ideia de que a educação, portanto, não se realiza somente na escola, mas se realiza em toda uma comunidade. Ela é e ela queremos nós que seja um projeto comunitário, de responsabilidade de todos. A gente precisa convocar todos para essa responsabilidade. É claro que a escola, ela é protagonista desse processo, mas ela tem que ser protagonista juntamente com outros atores. Ela não faz nada sozinha. É protagonista de um diálogo, não é mais um monólogo. Exatamente. Ela tem que parar de falar sozinha, ela tem que ouvir e ela tem que responder e falar. E é isso tudo que Paulo Freire planta e que a gente quer estar desenvolvendo. Certo. Natasha, o que é então uma cidade educadora? Então, uma cidade educadora é uma cidade que se organiza para exercer transversalmente as suas funções políticas, sociais, econômicas, a função de educadora. Ou seja, ela incorpora as suas práticas em geral a essa função. E isso gera um processo de corresponsabilidade entre todos os setores de uma sociedade, de uma cidade, desde as pessoas comuns que vivem nas comunidades, aos educadores profissionais, aos professores profissionais, aos gestores públicos, aos empresários, enfim, todos os setores se responsabilizam conjuntamente pela formação da sociedade, pelo futuro que quer desenhar para si. A educação integral que a gente está discutindo aqui, né, e que a Sueli trouxe e também a Neuza, trata exatamente dessa ideia, né, de cidades e de comunidades e territórios que se reorganizam para darem conta dessa função preconizada aí na Carta das Cidades Educadoras. E aí, Neuza, quais são os desafios para que a escola derrube os muros, que a gente tanto fala, que é preciso que a escola derrube os muros, que esteja sensível para a realidade em que está inserida? Quais são os desafios, quando a gente está pensando nessa perspectiva da educação integral, para que a escola derrube esses muros que a separam da cidade e também, por outro lado, para que a cidade se mostre mais sensível às demandas e iniciativas da escola? Eu acho que é um papel muito importante que a escola exerce aí, que é nesse diálogo mesmo com as comunidades, né? Eu acho que quando a escola, é importantíssimo, né, que a escola esteja disposta, né? Eu acho que uma coisa que a Sueli coloca que é muito importante, é a escola reconhecer que ela sozinha não consegue mais, né? Que ela tem que organizar esses atores aí, né? Mas que eles são muito importantes. Então a escola tem que dialogar com a comunidade, tem que ver qual que é o potencial educativo que a comunidade tem, que a cidade tem, quais são os espaços, né, da cidade e da comunidade, que ela pode contar com eles, né, para que os seus alunos possam estar ali aprendendo, né, na cidade, com a cidade. Então eu acho que o desafio é esse, é para a escola se movimentar, sair do lugar e buscar outros espaços. Agora, essa comunidade, Sueli, também tem que olhar para essa escola, né? Pode estar ali de costas também para a escola que está derrubando os muros todos e ninguém está nem notando. Exatamente, a comunidade tem que sentir que a escola é parte dela e nem sempre ela sente dessa forma. A escola é algo que está lá muito longe, ela está ali do lado, mas ela é longe, ela não participa do calendário local da comunidade. Pode ceder um pátio, pode prestar uma coisa ou outra, mas não é parte do patrimônio local. A comunidade tem que fazer com que essa escola seja patrimônio local, assim como a escola seja
seja parte daquela comunidade, né? Que ambas possam juntas organizarem um território diferente, um território de diálogo, um território de trocas, né? Eu acho que essa sua pergunta, a gente tem que passa muito de novo pela história do Paulo Freire, quer dizer, como é que a gente vai convocar essa comunidade? A escola só vai conseguir convocar essa comunidade se ela reconhecer que na comunidade tem algo que lhe interessa, que na comunidade tem algo que vai ajudar a sua prática cotidiana, que vai ajudar a solucionar problemas e desafios concretos que são enfrentados nas escolas. E também outros convidados que já tiveram aqui essa semana disseram que é importante que a escola repense, ressignifique as formas como tem chamado essa comunidade para participar do seu cotidiano. Geralmente é para dizer que o menino está com nota ruim, que faz bagunça, que conversa na hora da aula. Tem que mudar, também forma de abordar, né? E muitas vezes ele pensa que o que tem no local só chama a escola para festas folclóricas. Essas são saberes locais. E os saberes locais, as potências locais, não estão só naquilo que é fora do calendário cotidiano, mas está na comida, está na forma de se vestir, na forma de falar. Isso tudo são formas, né, que são saberes que a criança e que os seus pais têm, que precisam entrar na escola. Cresceram assim, né? E aí chega um momento em que eles falam, agora você está dentro da escola, agora que o saber é outro, é acadêmico, esse social que você adquiriu lá não vale mais. Então esse diálogo tem que ser muito estreito, né? Exatamente. Eu acho que na escola integrada o agente cultural tem essa função e exerce assim, de forma brilhante. Eu acho que há um diálogo muito interessante com as comunidades. Eu acho que quando a gente vê, né, seu Zé Dumont, eu acho que nas comunidades a gente fica imaginando quantos José Dumonts não tem por aí, pelos Brasil afora, né? Tem uma mudança, né, de postura da escola e de quem trabalha na educação, que é em relação à hierarquia dos saberes, né, dos saberes mais importantes para os saberes menos importantes. A ideia de que os saberes acadêmicos, aqueles conhecimentos construídos dentro do espaço acadêmico, escolar, são mais importantes e mais relevantes para a vida das crianças do que os saberes que elas constroem na sua vida social, nas suas comunidades. Quando a gente fala de uma educação que entrelaça, de um currículo que integra esses saberes todos, a gente fala de uma hierarquia que é deixada de lado e no lugar ser mais horizontalizado. Exatamente, você horizontaliza e você alia esses saberes todos em prol do desenvolvimento integral dessas crianças. Agora, Natasha, eu gostaria de continuar te ouvindo. Queria que você me dissesse se toda a cidade está preparada para exercer funções pedagógicas. Talvez essa seja uma pergunta que esteja pairando nas mentes dos professores. Eu diria que nenhuma cidade está preparada. Eu diria que, porque a gente tem um pouco culturalmente, me parece, a ideia de que tem um momento ideal onde a gente pode começar a fazer as coisas, né? Então agora estamos preparados, então a gente prepara toda a cena e agora vamos. Na verdade, essa ideia da função educadora, tal, hoje, na cidade de hoje, ela precisa ser construída. E ela precisa ser construída por dinâmicas concretas, né, por ações concretas que vão transformar as dinâmicas das relações e da maneira como a cidade se comporta, que o cidadão se comporta. Então, acho que a gente tem aqui tanto o Aprendiz, a Casa das Artes, BH, o que a gente tem em Nova Iguaçu e tantas outras que a gente viu nos filmes, no fundo são ações concretas que vão transformando as dinâmicas e que vão trazendo atores para esse debate, para essa conversa, para esse diálogo e tal. Então, nenhuma cidade está preparada, mas toda cidade, sem dúvida nenhuma, na minha opinião, tem potencial. Não tenho a menor dúvida disso. Tá certo. A ONG Associação Casa das Artes de Educação e Cultura tem 2 núcleos na cidade do Rio de Janeiro. Um no bairro de Vila Isabel e o outro na comunidade da Mangueira. Desde 1999, a Casa das Artes oferece atividades para alunos de escolas da rede pública. A nossa equipe visitou o núcleo do projeto na Mangueira e mostra agora como é a proposta de educação integral da instituição. Confira. Na Casa das Artes, as atividades são oferecidas no contraturno escolar. Nossos alunos, eles vêm para cá de manhã, de tarde vão para a escola. E vice-versa, que a gente trabalha no contraturno, né? A gente acredita que assim a gente está dando uma educação integral e principalmente de qualidade. O objetivo da casa, como é um projeto social, né, é trabalhar na comunidade, atendendo os moradores da comunidade, da Mangueira e lá em Vila Isabel, do Morro dos Macacos, né?
E atualmente nós estamos com uma parceria com as escolas municipais, porque trabalhamos numa metodologia de trocas de saberes. Saberes que na Casa das Artes são construídos a partir de atividades artísticas, esportivas, culturais e científicas. E conhecer melhor a comunidade é um dos objetivos do trabalho. Já que nós estamos na comunidade, então nos interessa conhecer essa comunidade, quais são os valores dela, qual é a cultura dela, o que ela traz de cultura mesmo, de propriedade de vida, né? É o que acontece no projeto Contos do Morro. No dia da nossa gravação, a proposta era montar uma maquete do Morro da Mangueira. Caixa d'água, onde fica a caixa d'água mesmo? Lá atrás. Ué, não é no pé do morro, não? Não, é lá em cima, né? O objetivo principal dessa oficina é a gente estar trabalhando com eles a parte da criatividade, de uma forma lúdica, com teatro, com trava-línguas, enfim, assim, toda a parte de contos, não só os contos passados, mas os contos que eles também trazem pra gente. Eu fiz a minha casa. Minha casa é pequena, fica lá perto do campinho. Juntamente com a oficina de memória, a gente está fazendo um mapeamento da comunidade da Mangueira. Na oficina de memória, fotos da comunidade são analisadas pelos alunos que utilizam recursos digitais. A oficina de memória, ela trabalha a história da comunidade, né? As questões que as crianças trazem e até as que elas não sabem. Como era o morro antes de elas estarem lá, o que aconteceu, e tudo isso envolve familiares, a comunidade de forma geral, e eles se envolvem no espaço onde eles vivem, né? Então todas as nossas oficinas, elas têm como objetivo incluir conteúdos escolares para a gente poder fazer exatamente essa troca de saberes mesmo. O que eu sei, o que eu ainda não sei, o que eu quero aprender, o que eu tenho que vai me dar mais recurso. Na verdade, a gente quer poder dar recursos para o ser humano, para o indivíduo, para o sujeito que está com a gente, poder aprender melhor e poder estar melhor na vida, com ele, com os estudos, quer dizer, na verdade é com ele mesmo, né? Sueli, como é que tem sido essa experiência de vocês na Casa das Artes da Mangueira que a gente mostrou ali no vídeo? A Casa das Artes, ela é uma casa da comunidade, né? Assim, eu sou de fora da comunidade, mas a nossa equipe é mista. A gente entende que essa relação de saberes, ela não se desenvolve só na nossa relação com a escola, mas na própria equipe da casa a gente vive as tensões de termos esses diferentes todos querendo construir uma terceira coisa. A gente entende que o projeto de educação, de áreas de conflito, de áreas onde a gente tem muitas crianças com dificuldades na escola, muitas famílias também com baixo nível de escolaridade, essa intervenção ela tem que ser construída a partir do diálogo de pessoas com diferentes experiências. Os saberes locais, os atores locais são fundamentais, eles estão presentes na Casa das Artes. Então a casa ela é uma casa comunitária. A casa ela se estrutura em 4 núcleos de pesquisa, a gente tem um trabalho forte na cidade. Eu venho de uma experiência com museus, então eu tenho muita facilidade em trazer os museus para serem parceiros da Casa das Artes, mas isso também não é difícil, porque é só bater na porta que os museus cada vez mais estão abertos para isso, tá? Então a nossa casa ela tem as ações lá dentro da casa, os trabalhos em pesquisas artísticas, em pesquisas de memória, em pesquisas em diálogos com a escola. Temos um trabalho com ciências bem forte também, relacionando ciências e cotidiano, e temos um trabalho com a cidade, que é um espaço no qual os nossos meninos passeiam pelo espaço da cidade, porque a gente entende que a cidadania é uma questão corporal também. Eu preciso passar pela rua, conhecer aquela rua, saber se estava chovendo, para eu poder ter noções da minha cidade. Então não basta que os nossos meninos tenham boas educações em seus territórios, é importante que eles possam circular e reconhecer, e isso é de responsabilidade de todos os espaços públicos da cidade, e a gente que está nesses territórios estamos cobrando desses órgãos que a participação aí, a gente vem avançando muito nisso. Nesse momento a gente tem a UERJ, a gente tem o Sesc Tijuca, a gente tem fábricas locais, a gente tem
A gente tem alguns sindicatos integrando esse projeto de educação comunitária. A gente vem convocando realmente escolas, universidades para comungar dessa responsabilidade pelas crianças que lá vivem. A gente vem avançando bastante nisso, a gente vê que realmente é uma questão de namoro, às vezes, sabe? Você vai convocando e dividindo essa responsabilidade. Ok, bom, agora nós vamos ouvir uma pergunta por telefone. Quem vai falar com a gente é a Maria das Graças, aqui do Rio de Janeiro. Tudo bem, Maria das Graças? Bem, eu sou professora da EJA e gostaria de saber se existem possibilidades de se implementar escolas diurnas com características de horário integral, de educação integral para essa clientela. Obrigado, Maria das Graças, pela sua participação aqui no Salto para o Futuro. Natasha, você conhece alguma iniciativa já em curso nesse sentido? De escolas diurnas que trabalhem na perspectiva da educação integral para alunos jovens e adultos. Olha, a gente tem, não é exatamente... Tem uma experiência em São Paulo que se chama CIEJA, Campo Limpo, que trabalha exatamente com jovens e adultos, e especialmente essa unidade do Campo Limpo, do Capão Redondo, a zona sul de São Paulo, é uma região de periferia de São Paulo, e eles trabalham com uma organização muito interessante, que tem tudo a ver com a ideia de educação integral. Eles trabalham por módulos, em que o público deles, enfim, os alunos, podem ir montando o seu percurso formativo de acordo com as possibilidades da sua vida. E eles estabelecem de maneira muito democrática, através de assembleias que envolvem todos esses alunos, são 1.700 alunos dentro dessa escola, eles estabelecem temas que são trabalhados por toda a escola, por todos os alunos. E todos os conhecimentos, todos os conteúdos que são trabalhados nas disciplinas são trabalhados de maneira integrada com o objetivo de chegar às respostas às perguntas dessas pessoas. Então, por exemplo, este ano, em função da imensa população afrodescendente desse território, a grande questão que eles construíram é a questão da África e da imigração. Então, toda a escola agora, nos seus diferentes horários, os 1.700 alunos estão tecendo todo um conhecimento a respeito do continente africano, para poder entender as suas próprias origens. Agora, esse tema não caiu na cabeça deles, né? Ele nasce de uma pergunta, ele nasce de um questionamento, da necessidade dessas pessoas entenderem de onde elas vieram. E aí, todos os conteúdos curriculares que estão aí, que não deixam de ser importantes, são aliados, associados à construção das respostas para essa pergunta. Então, acho que é um exemplo muito interessante. Sim, sem dúvida. Neuza, recebemos uma pergunta por e-mail da cursista Jane Pre, que é do SESC de Chapecó, em Santa Catarina. Jane, obrigado pela sua participação aqui no Salto mais uma vez. Ela diz que no programa de ontem um especialista questionou o desempenho do professor, visto que usou a avaliação do MEC para pontuar esse questionamento. Ela pergunta: se o educador não está conseguindo aumentar a média intelectual dos educandos, trabalhando 40 horas por semana, o que esperar desse educador com a proposta da educação integral? Eu não entendi, se o educador não consegue... Se o educador não está conseguindo aumentar a média intelectual, ela diz, dos educandos trabalhando 40 horas por semana, o que esperar desse educador com a proposta de educação integral? Acho que ela está querendo dizer que o profissional de educação já trabalha bastante, talvez não esteja, segundo ela, conseguindo aumentar o desempenho dos seus alunos, e se a proposta é trabalhar por tempo integral, acho que é esse raciocínio da Jane, talvez esse profissional se torne ainda mais cansado, como é que ele vai conseguir desenvolver esse trabalho? Jane, se não for isso, entre em contato com a gente e corrige aqui, viu? A gente entendeu assim. Porque, na verdade, ali em Belo Horizonte, a nossa experiência, né, a gente traz outros agentes para trabalhar com a gente, né? Então, como eu disse, o agente cultural trabalha com a gente, né, nessa extensão da jornada dele, e mais o universitário também, né? A gente não atua no programa em Belo Horizonte com professores só nos 2 turnos. Né? Universitários se chamam de monitores, não é isso? São monitores universitários. Eles recebem uma bolsa estágio, né, e atuam com os meninos. Então, eles têm jornadas diferenciadas, que vão de 20 a 40 horas. E os agentes culturais também. Então, o que acontece é que o professor, ele tem que estar em diálogo constante com essas pessoas que estão atuando junto com ele. Né? Então, eles atuam com as mesmas crianças, os mesmos adolescentes,
Então, não é especificamente o professor que trabalha, né? A gente não optou por esse modelo que seja dentro da própria escola com o próprio professor. Lá a gente atua a gente tem esses outros 2 atores aí, outros dois educadores que atuam também nas escolas. Sueli, na pergunta da Jônia, a gente nota, por exemplo, uma certa confusão ainda entre a ideia de educação integral e a educação em tempo integral, né? Essa é uma confusão, essa é uma realidade que também vocês vivenciam, vocês experimentam no trato com os professores das escolas onde vocês estão envolvidas lá? Eu acho que é muito novo toda a proposta, né? Eu acho que está sendo não exatamente uma confusão, eu acho que a gente tem que entender que a gente está ainda apresentando uma proposta para o país, né? O país ainda está engatinhando nesse aspecto. Então, quando a gente fala em educação em tempo integral, a gente não está falando só em ampliação de espaços e de tempos, mas eu insisto na questão dos saberes, né? Porque eu acho que é por aí que vem o resto. A primeira questão é reconhecer que o outro sabe, que tem saber fora da escola, que a escola tem coisas que estão emperradas, que tem saberes que também não interessam mais e que ainda estão na escola. Então, a gente precisa rever essas questões. Eu acho que quando a gente fala de educação em tempo integral, é a proposta que vem sendo discutida, que o aprendiz realiza, que BH realiza, enfim, que a gente está tentando realizar, é justamente algo que vai contemplar ampliação de tempos, de espaços, de saberes, né? É algo que vai ser além, evidentemente, da questão temporal ou da questão de espaços. Bom, nós recebemos um e-mail enviado pelo pessoal do Teleposto, do Polo de Tecnologia Educacional, do Núcleo de Tecnologia Educacional de Duque de Caxias, do Instituto de Educação Governador Roberto Silveira. Antes da pergunta, eu queria mandar um abraço a Tânia Colodetti e as cursistas normalistas do 3º e do 4º anos. Estão dizendo aqui que a série está sendo muito interessante, está valendo a pena, segundo as cursistas. Que bom que está valendo a pena, a gente conta com a participação de vocês ao longo de todos esses programas. Ainda faltam mais programas e a gente conta com a participação de vocês sempre aqui, viu, Tânia? Ela diz, Natasha, que nesse formato de educação integral prioriza essa visão freiriana, popular e transformadora. Seria o momento de acrescentar a essa educação os 4 pilares da educação para o século XXI, de Jacques Delors: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a conviver. Ela pergunta também se o projeto de educação integral se fortaleceria em conjunto a esses 4 pilares como escola cidadã. Olha, eu acho que esses 4 pilares definidos no relatório da Unesco, né, que foi coordenado pelo Jacques Delors, ele é um relatório que tem sido uma referência muito importante para todos nós que pensamos a educação para o século XXI, né? E eu acho que a educação integral, ela vem para responder a algumas transformações que o próprio processo educativo, escolarizado, demanda, né? A própria formação das crianças dentro do contexto social e histórico que a gente tem hoje demanda. Então, eu acho sim que os 4 pilares que eles se referem são pilares ainda são uma referência importante para a nossa construção, mas na verdade a gente vem aí para dar conta de uma reorganização que vai para além do espaço escolar, é uma reorganização que ganha a dimensão, que ganha a necessidade da própria gestão pública se reorganizar, dos territórios se reorganizarem. O senhor chegou a dizer, né, que trabalha com museus, que trabalha com centros culturais, quer dizer, não é só a escola e a ONG que procuram o museu e, portanto, não é só a atitude da escola e da ONG de procurar, mas também desse centro cultural e desse museu reconhecer o seu papel nessa dinâmica e poder receber esses meninos e essas crianças desempenhando o seu papel de maneira integrada àquilo que esses outros atores têm desenvolvido. Então, isso é um ponto. E um outro ponto importante, me parece, é que essa educação que conecta a escola ao território e transforma o território num território educativo, ela também traz a questão de que, uma questão muito importante da gente cuidar, que também a Sueli me lembrou e eu acabei lembrando de falar disso, de que não se trata de colocar as pessoas restritas aos seus territórios onde elas moram, onde elas vivem, né? A gente quer que esses territórios se conectem à cidade como um todo. É importante que haja essa circulação. Sim, promover a circulação na cidade, o acesso aos bens culturais, o acesso àquilo que a cidade produz, amplamente falando, é fundamental.
Então, sim, voltando, o relatório é fundamental para a gente fala assim, de um processo educativo que prevê esses pilares, mas a gente fala de um processo educativo que ganha a cidade. Isso é uma referência fundamental. Certo. Neuza, recebemos agora o e-mail enviado pela Joceline de Souza Domingos. Joceline, obrigado. Ela é do Polo de Tecnologia Educacional de Queimados, aqui no Rio de Janeiro. Ela pergunta se para construir uma escola ideal para todos na proposta de educação integral na sociedade atual, essa tarefa cabe somente à administração escolar ou só será possível com a interferência do poder político? É importante que a prefeitura esteja, né, junto. Aí eu acho que, eu falo muito da minha experiência, eu acho que no nosso caso, em Belo Horizonte, né, houve uma vontade política muito grande. Então, tanto que o programa ele iniciou, ele foi gestado na Secretaria de Planejamento, que é uma secretaria maior, né? E ele está com coordenação na educação, porque o nosso foco é a aprendizagem dos alunos, né? Então, eu acho que é muito importante que tenha, principalmente em escola pública, né? Que haja essa vontade e tal. E que aconteça um trabalho também intersetorial para que aconteça o programa, né? É importantíssimo, porque eu acho que se a criança passa agora a ter mais 2 refeições, né, na escola, é importante que a Secretaria de Abastecimento esteja junto. Se ela começa a participar, ela tem que participar, andar pelo território, né? Que esse território educativo aí é necessário que a empresa responsável pelo trânsito esteja ali junto também, né? Na educação para o trânsito, sinalizando e tal. Se lugar por onde ela passa é preciso que haja uma capina, então nós temos que chamar a Secretaria de Limpeza Urbana. Então é todo um trabalho coletivo e é muito importante, né, que o governo local esteja ali empenhado e interessado em realizar a experiência. Sueli, recebemos um e-mail da Carolina Mendes, do Mato Grosso. Obrigado, Carolina, pela participação. Ela quer saber como estabelecer uma relação, entre o currículo formal e as atividades extracurriculares, entre aspas, promovidas pelas iniciativas intersetoriais de educação integral. Eu acho que essa é uma pergunta super bacana. A gente vai estar botando no site desse programa uma proposta que está sendo formulada para o MEC, que é exatamente uma proposta de diálogo de saberes. A gente entende que existe um território onde os saberes escolares e os saberes comunitários podem conversar. E esse território é o território da formação do educador, do estudante, no seu sentido mais amplo. Como é que a gente desperta a curiosidade, a possibilidade dele sistematizar, dele pesquisar, dele sistematizar essa pesquisa, dele levantar hipóteses, dele classificar, se a gente trabalhar com essas habilidades de forma mais profunda, a gente vai ver que se a gente trabalhar essas habilidades, a gente vai estar trabalhando com todos os saberes comunitários locais, que são saber cozinhar, falar, contar, se curar, se mexer, se vestir, enfim, tudo que há na cultura local conversa perfeitamente com o currículo escolar através desse espaço de formação de pesquisadores. E esses saberes, sem querer te interromper, Sueli, esses saberes às vezes são saberes que podem parecer simples para o professor, para a equipe da escola, né? Talvez fique pensando assim, as pessoas fiquem pensando, nos assistindo falando disso, mas não tem, por exemplo, um grupo que dança jongo aqui do lado da escola, mas pode ter uma senhora que conte uma história, como você disse, conte a história daquela comunidade, que podem ser coisas simples, entre aspas, de novo, mas que podem fazer toda a diferença uma vez em diálogo com a experiência da escola. Né? Exatamente. Então eu acho que tem muito para ser, eu acho que a primeira questão para como que a gente faz o currículo local, o currículo escolar conversar com o saber local procurando reconhecer as potências locais e procurando buscar esse diálogo entre reconhecendo que qualquer coisa que a criança chega na escola com vários saberes, com saberes diferenciados que se expressam de forma muito diferenciada. O professor precisa entender que ele é necessariamente um profissional da área da cultura. Não importa se ele se formou em matemática, se ele se formou em que área ele se formou, ele atua no espaço da cultura, porque a educação é uma das... ela se realiza também na área da cultura. Então, não tem como... O professor de matemática, ele tem que reconhecer lá, naquele local, quais são as experiências de matemática, como é que se conta, como é que se acumula, como é que se gasta, como é que isso, como é que aquilo.
todas essas experiências existem em qualquer localidade do país. As narrativas, as formas como se fala, como se conta, como se gravam histórias, tudo isso são saberes, a forma como eu arrumo a minha casa. Para isso, a gente precisa muito reconhecer as nossas diferenças, né? Reconhecer que o outro tem outros saberes, que a cidade e que o mundo, enfim, ele é absolutamente plural, que existem muitos pontos de vista e nós temos você tem uma outra experiência, você tem um outro saber, um saber diferente do meu. A gente pode ter vivido na mesma cidade, mas a gente tem saberes diferenciados. Então, acho que passa muito por aí. Eu acho que a primeira questão para estabelecimento desses diálogos é buscar reconhecer os saberes locais. Ok. E aí, Natasha, Liliane Faria, do Espírito Santo. Liliane, obrigado pela pergunta, pela participação. Quer saber como promover ações de abertura do espaço físico da escola à comunidade, no intuito de possibilitar uma apropriação desse espaço público. Que ações podem ser pensadas, por exemplo, para evitar os atos de vandalismo que muitas vezes as escolas acabam sofrendo? Então, acho que a gente tem duas questões, né, quando ela coloca. Vou falar um pouquinho do vandalismo e depois falo um pouco de ações concretas que podem ser feitas. Estamos convencidos de que o vandalismo ele é um reflexo de um sentimento muito objetivo, quer dizer, desse aluno não se sentir pertencendo àquele espaço e de não se sentir de alguma maneira, não ter aquele espaço apropriado, quer dizer, aquele espaço não é dele, ele não sente que o espaço e a escola pública, como pública que deveria ser percebida pela comunidade e pelo seu aluno, como um espaço de sua absoluta, não propriedade no sentido de ser dono, mas no sentido de ser parte daquilo, quer dizer, de sentir integrante de maneira orgânica aquele espaço. Eu acho que o vandalismo ele é um reflexo. Ele traz consigo um sintoma aí de uma relação que não é uma relação integrada, não é uma relação saudável, né? E eu acho que nada mais do que a expressão disso. E eu acho que a escola precisa saber lidar com isso a partir do diálogo, a partir do reconhecimento de que aquilo acontece, que ele quer dizer alguma coisa e como é que o que ele quer dizer se transforma de fato numa outra relação. Agora, as ações concretas, a gente costuma trabalhar com as escolas, né, e, enfim, e nas comunidades, primeiro com o próprio mapeamento dessa comunidade, quer dizer, o que existe na comunidade, quem são os atores que fazem parte dessa comunidade, quais são os espaços públicos dessa comunidade, aonde é que as pessoas se encontram, onde é que as pessoas... onde que elas fazem coisas juntas, coletivamente, quais são os espaços que estão abandonados e que eventualmente foram deixados de lado e como é que essa escola, então, começa a dialogar com esses atores e começa a agir sobre esses espaços. Aí eu vou dar um exemplo muito concreto. Uma praça pode ser um espaço educativo, desde que ela seja incorporada ao dia a dia da escola. Então ela precisa passar a ser usada pela escola, ela precisa ser cuidada pela escola. Quando isso começa a acontecer, quando começa a haver uma ação direta nesses espaços, as pessoas começam a observar que os alunos estão ali, que a escola faz parte daquele espaço, começam a se aproximar. Quer dizer, é um processo, no aprendiz, só para dizer, a nossa experiência ela foi uma experiência que foi se construindo. Quer dizer, quando a gente começa a trabalhar com as crianças, a gente percebe que era impossível trabalhar com elas e garantir uma formação de verdade, de qualidade, se a gente não conversasse com a escola e não conhecesse o que se passava na escola enquanto ela estava lá. Se a gente não conversasse com a família e não descobrisse o que se passava com essa família. Se a gente não pegasse essa criança e não visse essa criança se comportando em diferentes espaços e não só num espaço. Então é nesse exercício concreto de circulação, de interação, de diálogo, de integração que a escola e os outros espaços socioeducativos, enfim, vão aprendendo a se integrar. Eu acho importante, com licença, eu acho importante dizer que o programa Escola Aberta, também do MEC, tem possibilitado essa transformação, né? A gente vê experiências extremamente significativas, né? A escola que estava abandonada no fim de semana e às vezes vítima mesmo de algum vandalismo, aquele espaço é totalmente ocupado, né? As famílias vão, a gente tem experiências assim, incríveis, às vezes a família inteira está ali no sábado e no domingo. A gente vai mostrar no programa de amanhã, se não me falha a memória, eu acho que não me falha, um caso de uma escola de Porto Alegre, a Escola Municipal de Ensino Fundamental Gilberto Jorge,
que é uma escola que está vivenciando essa realidade do escola aberta. A quadra, a cancha, que eles chamam lá no Sul, a quadra de esporte fica aberta para a comunidade, não só nos finais de semana, também durante a semana. A própria comunidade administra os horários de uso dessa quadra. E até me chamou a atenção, a gente passou quase uma semana gravando lá, e eu conversei com uma professora durante essa semana, esse período, sobre essa questão do vandalismo. Como é que é? Porque talvez é uma coisa muito distante da nossa realidade aqui no Rio, infelizmente. Perguntei como é que é essa questão, o vandalismo, não há depredação. Ela disse assim, a partir do momento que a escola ficou aberta, que as pessoas se sentiram parte da escola, os níveis de depredação caíram muito, a escola não tem uma pichação na parede. E aí eu te pergunto, Neuza, em Belo Horizonte, essa questão da imagem, da postura em relação à escola, a partir do início do trabalho do programa Escola Integrada, vocês também notaram essa mudança em relação aos alunos, a forma como eles olham a escola e se sentem na escola? Notamos muito. Eu acho que agora a gente vê, né, quando a gente vai na escola, como que os meninos se sentem, a coisa que a Natácia fala, a questão do pertencimento, né, é um orgulho muito grande. E eu acho que agora também, em Belo Horizonte, esse espaço por onde o menino vai para ter as oficinas que ele percorre, né, nesse percurso aí educativo, a gente considera assim, de máxima importância também que esse percurso seja delineado, caracterizado e que tenha a cara desse programa. Então esses muros, essas fachadas, elas são pintadas pelos próprios alunos, né? Então em algumas comunidades você anda e você vê os moradores assim, orgulhosos de terem suas casas pintadas por esses alunos. É feito todo um diálogo com eles para saber quais as cores, que motivos. Então há uma integração muito grande ao desenhar, né, ao fazer esse desenho aí desse percurso e essa pintura. Então eu acho que te respondendo aí, eu acho que realmente contribui muito para que essa criança se sinta, sabe, mais protagonista assim, da sua educação, da sua história. É muito interessante. O processo de construção dessa relação de pertencimento, ela vem a partir dessas ações concretas sobre o espaço, mas também a partir de processos democráticos, né? Em que essas crianças, esses jovens, desde muito cedo e desde sempre, possam escolher como é que esses espaços vão funcionar, como é que o meu processo formativo vai se dar, vou aprender por onde, enfim, e que a comunidade também, né? Porque quando o espaço da escola é transmitido às pessoas de que é uma concessão que elas ocupem aquele espaço, as pessoas sentem imediatamente que elas não são parte. Então elas precisam sentir parte de todo o processo de decisão, inclusive, de como essa escola vai funcionar e de qual vai ser o seu papel ali. Então tem um processo democrático, participativo aí que é fundamental, que tem que estar no seio das preocupações de quem quer fazer uma escola aberta e integrada. Sueli, também a gente fala muito, os professores perguntam em relação à aprendizagem. Há reflexos na aprendizagem desses meninos que participam de outras ações em outros espaços, como a gente já mostrou, no é o caso da Casa das Artes, há reflexos na aprendizagem deles? Eu acho que há reflexos na aprendizagem deles, há reflexos na escola e há reflexos na família. É bonito, assim, eu vejo na minha experiência da Casa das Artes e vejo isso em outras experiências também, conheço, leio, enfim, posso estar falando, não estou falando só em nome da Casa das Artes, do que acontece ali, mas assim, o aluno se escolariza, digamos, ele participa de programas de educação que facilitam a escolarização dele, ele passa a achar a escola interessante, a gostar de ir para a escola, quando isso acontece, ele muda, ele também faz com que professores mudam e ele faz com que os pais, que muitas vezes, por exemplo, lá na Casa das Artes, a gente teve o terceiro turno da casa, o trabalho da noite, só pôde ser desenvolvido porque foi pressão dos pais por participar dos processos de educação dos seus filhos. Muda muita coisa. Muda muita coisa. Bom, a gente já está chegando aqui ao finalzinho do Salto para o Futuro de hoje. É hora de começar a ouvir as considerações finais das nossas convidadas. Neuza, por favor, queria começar por você. Quais são os seus destaques para o que discutimos hoje? Eu acho que faz a diferença. Acho que essa discussão ela já é antiga, né? E a gente está tendo a oportunidade de concretizar, né, essa questão dessa educação integral para os alunos, né? Onde ele possa ser contemplado assim, nas várias dimensões, né? Afetiva, educativa, sensorial, sei lá, enfim, nas dimensões todas, né? Que são importantes para a formação do ser na sua totalidade. E eu acho que eu faço um convite, né, para todo mundo para que integrem, que eu acho que
que é um grande salto para o futuro. Quer dizer, isso, a gente ainda tem um tempinho, a escola que tem esse desejo, ela tem autonomia para começar um projeto ali na sua realidade? Olha, eu acho que depende muito, depende da escola. Se é uma escola pública, né, eu acho que é preciso que ela esteja em consonância com a secretaria municipal, com o poder local, né. No caso da escola particular, eu acho que ela tem essa autonomia para fazer isso, né. Mas eu acho que é possível em todas as... Ainda mais com mais educação, eu né? acho que ela pode puxar pela... Seria muito bonito também que nos municípios onde isso ainda não seja uma prática, que as escolas possam cobrar de seus representantes essa prática. Vamos agora então, obrigado Neuza pela participação. Obrigada a você. Vamos ouvir as considerações finais da Natasha. Natasha, seus destaques. Então, eu acho que é assunto assim, a gente está aqui há uma semana discutindo e daria para ficar 50 anos, acho, discutindo, né? Então, são muitos os destaques. Acho que a primeira coisa que eu queria dizer, ainda retomando aquela história, a cidade está preparada, eu acho que nenhum de nós está preparado, porque não existe uma receita pronta para isso. A experiência do aprendiz da Casa das Artes, de Belo Horizonte e quaisquer outras, são experiências e oferecem elementos importantes e pertinentes para a construção dos projetos das escolas, dos territórios. Mas não existe receita. Então, tem um tanto que eu costumo dizer que é incorporar os princípios e colocá-los em prática. E incorporar os princípios também vai depender de colocá-los em prática, quer dizer, esse é um processo que é dialógico, né? Então, precisa começar e precisa, quer dizer, a questão da democracia é muito importante, a questão da participação das pessoas, a questão da quebra da hierarquia de saberes, de posições, é fundamental, da horizontalização, do trabalho em rede e principalmente a generosidade de trocar com os outros aquilo que se aprendeu e aquilo que não se sabe. Quer dizer, eu acho que a gente tem feito muito esse movimento no país todo, eu acho que esse é um grande elemento importante, de que nós todos possamos estar o tempo todo em contato, possamos construir juntos, eu acho que é isso mesmo, eu acho que isso é parte da ideia. E, fundamentalmente, a nossa preocupação é que as nossas crianças, os nossos adolescentes, eles são o centro do processo, a centralidade do processo está neles, não está em nenhuma instituição, não está em nenhuma ideia especial, está nas crianças e nos adolescentes, é com eles que a gente deve se preocupar. E a ideia de que o desenvolvimento integral deles depende da participação de todos nós, nos territórios e no país. Então é isso que eu queria deixar e dizer que, olha, não tem não poder, não tem não dá, não tem aqui é muito pobre, aqui é muito rico, aqui é muito... Todo lugar dá e a gente está vendo o país inteiro pipocar experiências mostrando que é possível. Então, boa sorte. Ok, Natasha, obrigada pela participação. Sueli, por favor, seus destaques. Eu faria destaque nessa questão de nós, professores, nos abrirmos para os saberes locais, que a gente consiga pensar que nós todos somos diferentes, que às vezes se você é um professor e trabalha em 2 ou 3 locais, seus projetos também têm que ser diferenciados, a gente não pode pegar a mesma coisa e sair repetindo, porque a experiência espacial de um lugar é diferente da experiência espacial de outro, isso é só um detalhe. Acho que é muito importante a gente pensar as nossas diferenças, garantir que nossos programas de educação integral possam refletir essa diversidade, portanto, construir espaços de diálogos efetivos e saber que diálogo não é fácil, que diálogo é necessariamente ouvir muitas vezes, algumas vezes o que você não quer, mas se transformar a partir daquilo. Enfim, eu chamaria atenção para a importância da nossa diversidade aí nessa expressão dos projetos que eu pretendo que nasçam de educação integral. Ok, Sueli, muito obrigado pela participação. Termina aqui o Salto para o Futuro de hoje, o terceiro da série Educação Integral. Participaram do programa Sueli de Lima, coordenadora-geral da Casa das Artes de Educação e Cultura, Neuza Macedo, coordenadora do programa Escola Integrada da Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte, e Natasha Costa, diretora da Associação Cidade Escola Aprendiz. Obrigado pela participação de vocês e também obrigado a todos vocês aí que nos ajudaram a fazer o Salto para o Futuro de hoje. No próximo programa vamos falar sobre educação integral, indicadores sociais e aprendizagem escolar. A gente se vê amanhã. Tchau!